É assustador para pessoas de bom senso ouvir falas contra os direitos humanos, falas proferidas por, às vezes, pessoas de autoridades políticas que têm um alcance muito grande, e tentar fazer dos direitos humanos uma disputa ideológica e política, sendo que a linha narrativa que eles estão tecendo é que os direitos humanos são como se fosse uma proteção para bandidos e que é uma tentativa de pessoas de esquerda de tentar desvirtuar a sociedade. Sendo que quando a gente vai estudar um pouco de história, vai ver os direitos humanos, eles têm uma origem, uma inspiração, se podemos dizer assim, nos direitos do homem e do cidadão, que são conquistados com muita luta lá na Revolução Francesa pelos burgueses, e é um pensamento da alta burguesia. Logo, como assim um pensamento de esquerda e um pensamento pró-bandidos? Sendo que a alta burguesia, como todo mundo sabe, são os comerciantes industriais, são os empresários industriais. Bom, não cola, né? Mas o tema desse vídeo é a Revolução Francesa, não é falar exatamente sobre os direitos humanos e nem tentar desconstruir essas fake news que estão sendo feitas por pessoas da extrema-direita. Enfim. Meu nome é Rodrigues, sou do 8º período de História e vou tratar sobre a Revolução Francesa, como já foi dito. Revolução. Revolução é sempre quando há uma quebra estrutural na sociedade, seja uma quebra da estrutura social, econômica, jurídica, enfim, é sempre uma quebra das estruturas. E no caso da Revolução Francesa foi uma quebra estrutural dentro da ordem social, que era estamental, dentro da ordem política, que era dentro da sociedade francesa, a política era absolutista, uma monarquia absolutista. Era o rei, que estava na concessão da pessoa do rei Luís XIV, Luís XVI, corrigindo. Enfim, e também uma quebra jurídica, onde que os direitos não eram mais de um estamento, mas ele é distribuído para toda uma sociedade. Enfim, podemos começar por aí. A Revolução Francesa deu 10 anos, de 1789 a 1799. E o que dá o start são as crises que estão tendo dentro da França. Uma crise institucional, crise política, crise econômica, crise financeira. Enfim, a crise social começa pela contestação de um setor emergente da sociedade que está ganhando força econômica, mas que não tem representatividade política, jurídica nenhuma, pelo fato da organização social não permitir a ascensão política e social de outros setores, de todos os setores. Não permite a movimentação, nem ascendente nem descendente. Por quê? A sociedade francesa de antigo regime, ela era hierarquizada e organizada em estamentos. Ou seja, o que eram esses estamentos? Era dividido em 3 estamentos: primeiro, segundo e terceiro. Ou seja, estamentos ou estados, né? Estados acho que exprime melhor, porque denota uma permanência. Enfim, primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado eram os que oravam, o segundo estado os que lutavam, o terceiro estado os que trabalhavam. Parece até uma ironia, né?
Ou seja, primeiro estado os que oram, o clero, que era dividido em alto clero e baixo clero. Claro, para quem não sabe, padres, bispos, arcebispos, ou seja, a hierarquia da religião oficial da sociedade francesa, que era o catolicismo. O segundo estado eram os que batalhavam, os que lutavam, a nobreza guerreira. Enfim, ter armas era algo caro e só os nobres poderiam ter, por assim dizer. Ou seja, só eles teriam dinheiro para dispensar em armas. E o terceiro estado, os que trabalhavam, ou seja, empresários, fazendeiros, servos, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, que eram servos não camponeses, enfim. Era basicamente essa a divisão. E a burguesia, né, os empresários, industriais, comerciantes, estavam no terceiro estado e eles não conseguiam ascender para o segundo estado porque o pertencimento a esses estados vinha por linhagem sanguínea, por nascimento. Ou seja, nasceu no primeiro estado, você vai morrer no primeiro estado e não se fala mais nisso. Nem se você perder todos os seus bens, ficar pobre, ter todos os seus bens espoliados, você não vai mudar de estado, porque você nasceu ali. E esses direitos nobiliárquicos, esses títulos, esses status, eram definidos no nascimento. E isso já não fazia mais sentido numa sociedade que estava em crise econômica, onde quem mantia a estrutura funcionando era o terceiro estado. Era o terceiro estado que produzia e que gerava riqueza e que mantinha os outros estados por meio dos impostos. O terceiro estado começa a questionar isso. Começa a questionar essa estrutura e o arcabouço intelectual para essa contestação são os iluministas, né? O movimento intelectual dos iluministas, que é um movimento principalmente burguês, porque a maioria dos intelectuais iluministas eram burgueses. Enfim, aquelas ideias de Montesquieu, Rousseau, Denis Diderot começavam a ecoar na sociedade e fazer com que a sociedade começasse a refletir sobre o que estava acontecendo. Enfim, essa estrutura hierarquizada com desigualdade social, política e jurídica já não fazia mais sentido na cabeça dos habitantes da França. E, enfim, após as crises econômicas que já afetavam demais a população como um todo, e as crises econômicas, todas elas estavam sendo por uma má administração do rei, e que era para o primeiro estado. A crise econômica advinda de guerras. Primeiro ponto, eram as guerras que a França estava entrando, tendo um investimento que estava sendo dispendioso à monarquia. Um exemplo básico foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos, onde que a França entra apoiando os Estados Unidos e tem um enorme gasto nessa guerra. Os gastos dos reis com a nobreza, existiam vários rituais onde que os nobres tinham que demonstrar riqueza, e isso fazia com que a coroa gastasse muito dinheiro. E a arrecadação não estava suprindo gastos com guerras, gastos exorbitantes em festas dali na corte. Temos também as crises de produção alimentícia por causa do inverno, aumento populacional, o que vai gerar uma inflação cada vez mais ascendente, e com isso carestia de preços de alimentos e a escassez de alimentos. Logo, o terceiro estado, que é o maior em números, vai sofrer com isso. Principalmente os camponeses e trabalhadores urbanos vão sentir em seus bolsos as diferenças de preço
e a escassez não vão conseguir comprar e vão sofrer com a fome que iria assolar a França, um dos estados mais ricos da Europa e que estava passando por essa crise econômica. E dentro disso, o rei ele tenta fazer uma reforma não é a reforma administrativa, mas ele tenta fazer uma reforma fiscal, o que é barrado pelo seu ministério. Enfim, ele é barrado pelo seu ministério, os seus servidores públicos não concordam com a reforma fiscal, que atingiria todos os estamentos. Logo, o rei tenta forçar por seu direito divino e absoluto passar essa lei que é vetada pelos parlamentares. Enfim, os parlamentares tentam convocar a Assembleia Geral, que só era convocada quando o rei desejasse. A Assembleia Geral ela é convocada sem o desejo do rei, porque os estados se reúnem e fazem uma ligação entre eles, uma coligação onde que a vontade do povo ela é soberana e é reinante. Enfim, é votado nesses estados gerais a formação de uma Assembleia Constituinte, onde que os direitos do povo, os direitos dos reis seriam votados e teriam regras e leis mais claras para todos. Também nessa Constituinte, o terceiro estado ele reivindica que tenha mais votos, mais pessoas participantes do terceiro estado e que o voto seja por pessoa e não por estado. Enfim, os votos na Assembleia Constituinte eram por estados. Logo, na maioria das vezes, o primeiro estado se unia com o segundo e sempre vencia. Logo, se o voto fosse por cabeça, o terceiro estado teria mais gente, porque era a maior parte da população. Logo, conseguiria passar mais leis. Enfim, o terceiro estado consegue fazer com que essa votação seja por cabeça e seja por pessoa e não por estamento, não por estados. E, enfim, é construída ali uma monarquia, né? O rei perde parte dos seus poderes, né? Não tem mais uma monarquia absolutista na França, começa ali uma monarquia parlamentarista. O rei tem os seus direitos diminuídos. Enfim, o rei ainda tenta forçar uma reforma jurídica, tentando fazer com que a Assembleia tenha poderes só jurídicos e sociais e não políticos, mas já é tarde demais. Os parlamentares eles fazem com que o rei perca mais poderes ainda. Sendo assim, o rei já não tem mais tantos poderes, ele tenta, por meio de manobras, destruir ministros. Um deles é o Jacques Necker, que era um ministro que era muito pró-revolução, ele era muito revolucionário, porém isso faz com que o terceiro estado ele comece a entrar em revoltas contra o governo por perceber que o rei estava tentando manobrar e conseguir seus poderes de novo. Enfim, o rei ele é afastado do poder e o terceiro estado ele começa a se radicalizar. E a Assembleia Constituinte ela vota os direitos do homem e do cidadão, concedendo o sufrágio universal, né? E nesse direito dos homens e do cidadão, um dos pontos fundamentais que é contido
nos direitos humanos é que todos os homens seriam iguais perante a lei, né? Não tão iguais assim, né? Porque um dos pontos é o sufrágio, que era universal. Ele se estende a todos os homens de bens e aos homens de letras. Logo, ele vai excluir o terceiro estado praticamente todo. Só fica só a alta burguesia. As mulheres também são excluídas. Então, ali você tem uma formação de leis, uma legislação que é conduzida pela alta burguesia. Uma conformação ali entre a alta burguesia e a nobreza, que acabam se juntando para formar uma legislação liberal que defende o direito da propriedade privada, o laissez-faire, que é a mão invisível da economia e afasta o Estado um pouco da economia, um Estado laico, com o afastamento da igreja, o afastamento da religião, e tem também uma expoliação, ou melhor dizendo, praticamente uma estatização dos bens do Estado quando a serviço da nação, né? A igreja acaba tendo um papel menor dentro desse bojo. E então o que a gente tem é um direito burguês, né? Uma tentativa ali de junção entre a alta burguesia e a nobreza, tentando conter ali os ânimos de um proletariado, se assim podemos dizer, emergente, dos camponeses, dali do baixo terceiro estado. Do lado de fora existiam reinos, né? E todos os reis eram parentes, ou próximos, ou distantes. E não soou bem essa revolução que estava tendo dentro da França. A Áustria e a Prússia se juntaram e fizeram a declaração de Pins, né, tentando reaver os poderes do rei Luís XVI, né, formam um exército e tentam invadir a França. A Assembleia Constituinte declara estado de emergência, ou melhor, pátria em perigo, e distribuem armas aos cidadãos, formam um exército e combatem esse exército, essa junta militar formada pela Prússia e pela Áustria. Conseguem vencer na Batalha de Valmy e expulsam esse exército. Consideram o rei Luís XVI e uma parte da nobreza como traidores da pátria e colaboradores do exército inimigo e começam a caçar as bruxas. Executam o rei e uma boa parte da nobreza como inimigos da pátria. Enfim, a Revolução Francesa ela marca esse período de transição, onde que a população, que era dividida em estamentos, que se via como súditos, ela começa a não mais respeitar esses estamentos que vinham por linhagem sanguínea. Enfim, começam a dividir a sociedade por quem tem realmente o dinheiro, né? Quem tem esse poder econômico. E aí a gente começa a divisão não mais por estamentos, mas por sociedade de classes. A sociedade de classes é a que a gente vive hoje, onde que a sociedade é hierarquizada pelo poder econômico, né? As pessoas que estão lá no alto escalão, que são ricas, né? Quem tem mais dinheiro, classe média, a pessoa ali que tem um poder econômico, mas não tem tanto dinheiro assim, os pobres, né? A galera que tem um salário mínimo para baixo. Bom, enfim, não vou aqui entrar exatamente nessa definição, nessa hierarquização, mas a ideia é essa. A sociedade de estados, ela é hierarquizada por linhagem sanguínea, sociedade de classes pelo dinheiro, e também um ponto importante da Revolução Francesa são os ideais humanistas sendo colocados em prática e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.